A paz do Senhor Jesus para todos. Eu gostaria de comentar um pouco nessa manhã sobre sofrer com Cristo. O que significa sofrer com Cristo? Você sabia que nós também fomos chamados para sofrer com Cristo? Diz aqui no texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim, e que agora estão ouvindo, que continuo a ter. Palavras do apóstolo Paulo. Nós vamos ler também aqui em Romanos, capítulo 8, a partir do 31, que diz assim: Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é com esses textos que eu queria refletir um pouco sobre o sofrer com Cristo. Porque, como o apóstolo Paulo escreveu aqui em Filipenses, nós recebemos, irmãos, não somente a graça de crer nele, nós fomos eleitos pelo o amor de Deus, pela graça de Deus, fomos enxertados em Cristo para sermos participantes dele, e nós somos participantes também, não só das promessas, das coisas espirituais, né, dos deleites que nós desfrutamos, dos benefícios, dessas alianças que nós desfrutamos, da nova aliança, da aliança com Abraão, da nova aliança, mas também nós somos participantes do sofrimento de Cristo também. E o apóstolo Paulo diz que nós recebemos a graça, não somente de crer nele, mas também de sofrer por Cristo. Então, quando fala em sofrimento, irmãos, lembre da palavra provação. Provação, para saber se o ouro, a prata, está no ponto, né? Está refinado. O ourives, enquanto não vê o reflexo dele, assim, ó, o reflexo dele, né? No ouro ali, na prata, é porque não está no ponto ainda. E nós, assim, também é o tratar de Deus conosco. O Senhor nos prova, irmãos, para que a gente venha a nos tornarmos cada vez mais a imagem do seu Filho, cada vez mais parecido com o seu Filho.
né? E aqui o apóstolo Paulo em Romanos 8, ele fala no versículo 18, 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados. Que tipo de sofrimento? Qualquer sofrimento. Não pode ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Existe uma glória a ser revelada em nós, a adoção de filhos, da sua plenitude, que é a adoção de filhos que Paulo se refere, a redenção do nosso corpo, quando nós ressuscitaremos, né? Quando a sétima trombeta for tocada, né? Como ele vai explanar lá em Tessalonicenses, também na Epístola de Coríntios, ao soar da última trombeta, da sétima trombeta. Não é da sexta, não é antes, não é depois. É na sétima trombeta. Irmãos, tudo que for preciso, conforme os planos do Senhor, conforme Ele estabeleceu, para que nós, os eleitos é todo aquele que crê como creu Abraão, tanto judeu como gentios. Nós somos os eleitos, todos, é um só, é um corpo só. Então, se Cristo, que é o cabeça, Ele ressuscitou, nós que somos o corpo também ressuscitaremos. Ele é as primícias dos que dormem. E se a cabeça ressuscitou, o corpo também vai ressuscitar, né? Mas também, irmãos, assim como Cristo foi ferido ali no madeiro e sofreu tudo aquilo por nós, né? Levou os nossos pecados sobre si, para nos dar a justificação pela fé, né? Pela fé naquela obra dele ali na cruz. Assim como ele sofreu, ele que é o cabeça da igreja, ele sofreu. E o seu sangue verteu, ali foi derramado. Todo o seu corpo padeceu também ali com ele na cruz. Da mesma forma, aquele sangue derramado. Se a cabeça sofreu, o corpo também sofre. Se a cabeça ressuscitou, o corpo também ressuscitará. E é isso, irmãos, que é ser participantes de Cristo, participantes do sofrimento de Cristo. Não só recebemos dele a graça de crer nele, de crer nas promessas, de crer em tudo que ele estabeleceu, mas de também receber a graça de ser participante do sofrimento, de sofrer com Cristo, de sofrer por ele. Nós recebemos essa graça, irmãos. E é isso que Paulo vai falar aqui, que os sofrimentos do tempo presente, o que aconteça, não se pode comparar com a glória a ser revelada em nós, né? Aí ele vai dizer, que diremos à vista dessas coisas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique em paz com Deus, esteja alinhado com os céus, com a palavra de Deus, enquadrado dentro da palavra de Deus, sendo a habitação do Espírito de Deus, né? Aí ele diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho. Ora, o Senhor não poupou o seu próprio filho. Aí Jesus vai dizer lá nos evangelhos, se eles fizeram isso comigo, que sou o Senhor, quanto mais com vocês, né? Jesus nunca disse que ninguém ia deixar de sofrer, ia ficar isento de sofrimento, não. Ele disse que no mundo nós teríamos muitas aflições. Paulo vai dizer em vários textos nas epístolas dele que é por meio das aflições que nós somos aperfeiçoados, né? Das provações. E o Senhor, ele tem já todo o seu plano traçado, tem tudo já, né?
Então a gente tem que fazer o quê, irmão? Tem que se enquadrar dentro da palavra, estar dentro da palavra, nos alimentarmos da palavra, estarmos cheios do Espírito, sendo a habitação do Espírito Santo. E é isso, e o Senhor nos dá a graça de sofrer por Cristo, né? E ele vai falar aqui que ele não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ele vai dar o que for necessário para você vencer, ser mais do que vencedor, né? Como ele vai falar aqui mais na frente. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai nos acusar? Se é Deus quem nos justifica, né? É Deus quem nos justifica. Ele diz aqui, quem é que vai nos condenar? Quem é o tribunal aqui, humano, do mundo aqui, que vai nos condenar? Se é Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, que está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um advogado nos céus. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, né? Quem nos separará do amor do Senhor, do amor de Cristo? Aí ele vai dizer aqui, irmão, se ele fala de tribulação, é porque a igreja vai passar tribulação. Paulo está dizendo, será a tribulação, a angústia, a perseguição, é a fome, é a nudez, é o perigo, é a espada. Aí ele vai dizer aqui, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Todos os dias nós somos entregues à morte, somos considerados como ovelha para o matadouro. Ele vai tirar esse texto aí, irmãos, depois vocês leiam em casa, assim, bem tranquilo, na calma, o Salmo 44. Os Salmos 44. Que ele vai falar o texto de onde Paulo tirou isso daqui. Está lá em Salmo 44, 17, a partir do 17. Diz assim, tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti. Veio tribulações, pesadas tribulações, fortes tribulações, terríveis tribulações. Ele diz, tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, porque haverá deuses estranhos, viu? Será que Deus não teria descoberto isso? Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, é uma entrega, é um sacrifício. A nossa vida, irmãos, é um sacrifício vivo perante o Senhor. Mas por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. E aí Paulo continua aqui em Romanos. Ele diz no 37, Romanos 8, 37, em todas estas coisas, quais coisas, irmãos? Essas que ele falou, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, porque isso veio já para a igreja. Ou nós não atentamos, como os nossos pais, os nossos outros irmãos, os profetas, sofreram agruras nas mãos dos ímpios. Muitos, quantos não foram mortos? Estão sendo, na atualidade, em vários locais do mundo, principalmente lá no Oriente, que não sai em mídia, que ninguém não divulga. Muitos cristãos estão sendo mortos
e muitos ainda serão mortos. Muitos ainda serão mortos. Mas aí Paulo está dizendo, em todas estas coisas ali, nós somos mais do que vencedores. Lá nas epístolas, João escreve às igrejas, ele termina ali as epístolas dizendo ali, ao que vencer, ao que vencer. E são 7 vezes ele repete em cada carta, ao que vencer. E ele diz ali uma promessa. Irmão, aquilo ali é para mim e para você, que guarda a aliança, que persevera, que é a habitação do Espírito de Deus, que os olhos estão postos no Senhor. Aquilo ali é para os filhos de Abraão na fé. Aquelas promessas ao que vencer é para nós. E ele diz aqui, ó, porque eu estou bem certo. Sim, ele diz, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Tudo por Jesus. Ele é a causa, é Ele quem é o motivo, é Ele quem dá a fortaleza, e é tudo para Ele, o alvo é Ele. Então, ele diz, porque eu estou bem certo de que nem a morte, muitas mortes, né, irmãos? Nos nossos dias, muitas mortes. Não é só por conta do Covid, não. A pior morte, a pior pandemia é a pandemia do pecado. E essa tem jeito. Essa tem jeito, tem remédio. É o sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi enviado para tirar o pecado do mundo. Essa é a pior pandemia, a do pecado, que já tem solução. Mas voltando aqui para o texto, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. O que é mais que pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Então, irmãos, era essa reflexão que eu queria trazer. Que nós fomos chamados a sofrer por Cristo, mas que o nosso sofrimento no Senhor, ele tem um galardão, ele tem uma recompensa. Ao que vencer, é só ler lá o que está nas epístolas, no Apocalipse, nas 7 cartas, aquelas promessas, é para mim e para você, para nós, os que permanecermos fiéis até o fim, independente do que aconteça, do que possa vir a acontecer, nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo. Amém?